agradeço a permanência de todos, né? Vamos iniciar aqui mais um webinar. Eu sou o João Pedro, faço parte do time comercial aqui da Alpha People, trabalho como Account Manager. E também temos um convidado especial que é o Daniel Androni, nosso especialista na plataforma Microsoft Dynamics 365 e Power Platform. Trabalha também no nosso time comercial como pré-venda, tá? Então, hoje o evento vai ser conduzido por nós. A nossa agenda, ela passa pelos temas, né, de evolução de CRM, o CRM moderno e suas funcionalidades. Na sequência, a gente deve fazer uma demonstração ao vivo ali de algumas capacidades que a gente vai falar durante o evento e também finalizar o evento com algumas tendências, né, e principalmente o papel da inteligência artificial no CRM do futuro. Aí a gente abre para perguntas e respostas, tá? Antes de iniciar a agenda, queria também deixar um convite a todos os clientes, prospects, enfim, quem tiver interesse, em avaliar as tecnologias da Microsoft, utilizando também o investimento da Microsoft. Então, a Microsoft tem um plano global de investimento para clientes, onde vocês podem usar esse investimento para realizar workshops, avaliar alguma solução, demonstração sob medida, e, eventualmente até criar algum MVP que comprove o valor da solução para dentro da sua organização. Para ter acesso a esse investimento, a Alpha People passa a ser um parceiro apoiador nesse caso. Então, se vocês tiverem interesse em levar esse tipo de investimento para a organização de vocês, manifeste o interesse na nossa pesquisa de satisfação. A gente vai checar todos os pré-requisitos e vai ajudar vocês a conseguir o investimento que deve ser executado pela Alpha People, tá bom? Então, fica aqui o convite também para esse programa de investimento da Microsoft. Bom, para iniciar um pouquinho a agenda, eu tenho que, de fato, falar um pouquinho sobre a Alpha, tá, pessoal? A Alpha People é uma empresa dinamarquesa, presente em 14 países. Ela é um parceiro global Microsoft, especialista nas soluções de Dynamics 365 e Power Platform. Ou melhor, nas soluções de negócio, para negócios da Microsoft. Então, quando a gente fala desse tipo de solução, a gente está falando não só do tema CRM, que é o que a gente vai falar bastante aqui, mas também das funções do ERP, das funções da família, né, de aplicativos de baixo código e da integração de toda essa plataforma. A Microsoft tem a Alpha People como um principal parceiro também na América Latina. O Brasil, a gente contribui com uma das principais estruturas, né, de parceiros focalizados nas soluções e que entregam projetos desde 2004, tá bom? Aqui estão alguns dos nossos principais clientes, são projetos diversos aqui, diversas tecnologias, indústrias e foco, né, tecnológico nas suas áreas de negócio. Caso vocês queiram conhecer algum caso desse, a gente pode também facilitar o benchmark, conhecer a história desses clientes e divulgar também nas redes aqui, como a gente sempre faz, tá? Então, esse é o recado que a gente tem para dar sobre a estrutura da Alpha People. E, claro, a gente oferece serviços que vai desde a consultoria ao suporte, licenciamento, a implantação de fato, até mesmo a capacitação, né? Os treinamentos para o mercado, né? Para a gente formar consultores e até, né, pessoas ali que fazem parte dos projetos dentro dos clientes. Então, a Alpha People é, de fato, um parceiro que tem um lugar de destaque, né? Como no canal de parceiros da Microsoft. Bacana? Iniciando a nossa agenda aqui, eu vou falar um pouquinho sobre a evolução do CRM, tá, pessoal? Então, apesar de eu ser novo aqui, eu entrei no mercado já na última década aqui que a gente vai apresentar, mas a partir dos anos 90, né, o termo, o conceito CRM já existia, apesar dele já existir, ter uma preocupação com o relacionamento com o cliente e a forma que você está gerenciando isso, a gente tinha um débito tecnológico para acompanhar esse conceito. Então, na década de 90 é quando surgem os primeiros computadores, né? Então, os sistemas eram totalmente analógicos. Quem atuou na época vai lembrar de telas praticamente estáticas, né? Apenas com campo e formas de digitação ali. Alguns pegaram épocas que nem sequer tinha essa digitalização, eram sistemas que basicamente imprimiam taxas ali, né? Então, de fato, um sistema bem analógico e baseado em script. Então, se o cliente tinha uma demanda, eu tinha que executar aquelas ações ali, porque, de novo, eu tinha até um poderio tecnológico que me limitava a tentar ajudar mais o meu cliente.
estações de trabalho que eram muito volumosas, então num call center, por exemplo, você tinha milhares de pessoas trabalhando num prédio, tentando atender clientes ali, e com sistemas telefônicos, vocês imaginam qual que era o da época. Então, é bem rudimentar ainda. Então, a gente tem um débito tecnológico que nos acompanha ao longo do tempo, mas que vocês vão ver aqui na apresentação que a gente vai resolvendo esses problemas. A tecnologia avança e até supera, né, esses desafios tecnológicos, oferece mais, cada vez mais. Mas isso também trouxe uma consequência que a gente vai ver mais à frente. Então, na década seguinte, pessoal, surgem novos sistemas, novas formas de integrar canais, novos canais, inclusive. Eu não só atendo o meu cliente através daquele procedimento ou daquele canal. Eu tenho mais opções aqui, de fato, em termos de canalidade, tecnologias que me apoiam em termos ao atendimento, né, ao relacionamento com o cliente, e, claro, os primeiros CRMs, né, os primeiros sistemas estruturados de CRM também passam a existir a partir dessa década. O autosserviço, né, a disponibilidade de informações para o meu cliente resolver o problema dele também acaba surgindo nessa década. E, consequentemente, a gente vai gerando cada vez mais dados, porque agora eu consigo digitalizar essas informações e essas empresas começam, e né, o relacionamento com o cliente começa a, de fato, trazer cada vez mais dados para a nossa estrutura. Isso foi um grande advento assim, tecnológico, foi uma virada de chave, e eu acho que a gente tem mais uma virada importante, que é a chegada da nuvem, né, principalmente democratizada, onde as pessoas conseguem trabalhar de qualquer lugar, as estruturas são mais enxutas, a gente consegue dividir as informações de uma forma mais organizada, né, de uma forma melhor compartilhada, de fato, né? E, claro, com pandemia, trabalho remoto, o crescimento das redes sociais torna cada vez mais importante essa necessidade da gente focar na experiência do cliente. Então, o conceito do CRM, ele não mudou, ele continua o mesmo, né? Como que eu gerencio melhor o meu cliente? Como que eu faço o relacionamento ser positivo, né? Como que eu posso, de fato, controlar as atividades ou tudo que envolve o relacionamento entre a empresa e o cliente? E, claro, a gente enfrentou desafios tecnológicos, onda de atualização, mas essas ondas de atualizações também nos deixou um legado, né? Um legado que traz alguns desafios que a gente às vezes até enxerga até hoje mesmo nas nossas organizações. Esse legado, esses desafios, e que para algumas organizações foram vencidas, para as outras não, eles carregam de fato, ainda se demora muito para atender um cliente, para o cliente ter a resolução de um problema, ou eventualmente tirar alguma dúvida sobre um produto, se for muito específica. Muitas vezes a resposta é inconsistente, né? Eu não tenho uma inteligência ou pessoas que estão com acesso à informação ideal para aquele cliente. A gente tem uma falta de personalização, é óbvio, apesar da gente ter canais ali, de ter até um nível de identificação importante, mas ainda falta personalizar as minhas ações, principalmente aquelas que são proativas, né, em relação ao atendimento, ao relacionamento que eu estou tendo com aquele cliente. E, claro, a dificuldade de acessar informações até muito em voga por conta das integrações que são deficientes ainda, né? Esse legado tecnológico que foi deixado para trás, essa arquitetura onde a gente teve que encontrar outras formas, né, de atender o nosso cliente, outros canais que por si só não se comunicam entre si, foi deixando esse legado, esses desafios ao longo do tempo. Então, a evolução do CRM, do conceito, ele está muito atrelado a essa evolução tecnológica também. Mas a evolução do que a gente entende sobre o conceito e o que a gente quer entregar para o nosso cliente. Se eu preciso ter o melhor relacionamento do mundo, eu preciso resolver, de fato, esses desafios. Bacana? E essas expectativas, né, a gente vê, e através de pesquisa da própria Microsoft e de parceiros, a gente vê que essas expectativas estão cada vez mais altas, né? Então, a gente vê que 64% dos clientes, né, que participaram dessa pesquisa, obviamente, querem ser respondidos mais rapidamente.
Então, hoje, se eu tiver um problema com um produto, com um serviço, eu quero ter um atendimento o mais rápido possível. E mais, né? Quando eu não tenho uma experiência personalizada, grande parte desses clientes provavelmente comprariam mais. Então, o que significa isso, né? Que para eu vender mais, eu também tenho que levar uma experiência muito mais personalizada para esse cliente. Essas pessoas, de fato, comprariam mais se tivessem essa experiência personalizada. E do contrário também é verdade. Se caso a gente não for bem nessa experiência, essa experiência for ruim, inconsistente, grande parte abandonaria a nossa empresa. E a gente sabe que isso é crucial para que a gente mantenha os negócios vivos, né? Para que a nossa organização consiga seguir saudável, mantendo os nossos clientes o máximo de tempo possível conosco. É legal. E um ponto importante também é que nesses estudos a gente consegue ver que hoje as empresas ainda não estão totalmente equipadas, tá? Para atender essas expectativas, né? Grande parte dos profissionais de marketing possuem frio na espinha, né? Vamos dizer assim. Grandes são desafiados, de fato, quando precisam produzir um conteúdo certo para um público também específico, né? Então, como que eu posso ser assertivo nessa comunicação? Com dados conectados. Então, se eu não tenho isso, de fato, o time de marketing acaba sofrendo. Tem um desafio muito grande. A mesma coisa os vendedores, né? Hoje, grande parte do tempo dos vendedores, assim como eu, é gasto com atividades, né, que são tarefas administrativas e não estão ligadas à experiência do cliente, ao trato com o cliente. Então, como que a gente pode transformar isso, né? Então, de fato, as empresas não estão prontas para trazer mais produtividade para os vendedores. E, consequentemente, né, na área de atendimento ao cliente, a gente tem um gasto de tempo ali procurando, né, base de conhecimento, conteúdos relevantes que vão resolver o problema do meu cliente ou as perguntas que são feitas ali, muito grande, né? Então, esse tempo é gasto e eu perco tempo de agilidade, né, na resposta do cliente. Se a gente viu que grande parte, né, desses clientes gostariam de ter essas respostas mais rápidas, consistentes, né, e com uma experiência personalizada, a gente vê o contrário aqui. As estruturas comerciais, elas cresceram em silos. Então, as estruturas, né, que envolvem o relacionamento ao cliente cresceram em silos. Esses dados não estão conectados. Traz cada vez mais dificuldade para a gente atuar. É exatamente o que eu falo aqui nesse slide, tá bom? Esses sistemas desconectados, eles causam essa insatisfação, essa frustração entre clientes e os funcionários, porque nem mesmo eles conseguem ali atuar. Na verdade, as empresas estão operando e levando uma experiência positiva muito por conta desse esforço humano. Muito por conta do esforço do time de marketing para oferecer essas experiências personalizadas, mas é um grande desafio. Se eu não tenho informação concentrada para que eu, de fato, faça essa personalização, eu não vou conseguir. De um lado, eu tenho clientes e diversas áreas não conectadas em relação aos dados, e um cliente que espera tem uma expectativa de atendimento muito alta, e do outro lado, eu tenho um desafio muito grande para essas áreas, para esses profissionais que trabalham. Então, de fato, a gente vem entregando, né, com muito custo do ser humano, com muito custo dos agentes de marketing, vendedores, agentes de atendimento, serviço em campo, enfim, tudo que envolve os pontos de contato com o nosso cliente. Bacana? Esses dados em silos, a gente pode colocar aqui também a parte de RP, apesar do foco aqui ser o CRM, mas se eu tenho informações do faturamento, do pagamento desse cliente, da vida financeira, né, junto dos pedidos, enfim, de todo esse relacionamento que envolve a compra, eu também posso personalizar cada vez mais, não só a minha mensagem, mas as minhas ofertas que eu vou levar para ele e, consequentemente, resolver os problemas deles de forma mais rápida. Então, esses dados em silos engloba não só os CRMs, mas os sistemas que aportam toda a informação ligada ao cliente. Né? Esse é o grande desafio que a gente tem hoje e que vê, né, que foi crescendo ao longo do tempo com essa evolução do termo CRM e dos sistemas legados. Bacana? Então, qual que é a saída, pessoal? E aí eu já faço
uma provocação que a gente vai ter que usar um pouquinho essa imaginação agora, né? A gente vai ter que reimaginar esse CRM moderno e reimaginar a forma na qual a gente interage com o nosso cliente, a forma que a gente, de fato, entrega uma experiência para o cliente, e reimaginar a forma que a gente lida também com esses sistemas, né, que nos aportam nesse relacionamento com o cliente. Hoje, os sistemas eles estão prontos, né, para entregar, por exemplo, recursos de inteligência artificial para uma série de funções de produtividade. Então, a gente vai ter que começar a utilizar. Se você não está utilizando um CRM moderno que tem, por exemplo, IA incorporada, você já está perdendo um grande passo na evolução e, principal, muito desses itens que a gente comentou sobre produtividade, né, relevância de conteúdo, a IA deve responder através desses sistemas, incorporadas nesses sistemas. Então, a partir disso, a gente consegue, de fato, cortar o trabalho que é cansativo, que é aquele trabalho maçante, que não é produtivo, né? Que seja que um vendedor, um agente de atendimento, as pessoas de contato com o cliente fazem. A gente consegue, principalmente, conectar os dados, tá? Cada vez mais, independente da área, conectar esses dados, porque esses dados hoje estão online e a gente consegue acessar e organizar eles de uma forma muito fácil. E isso é crucial para que a IA funcione muito bem. Então, a gente precisa, de fato, ter dados organizados e conectados nessa plataforma. Com isso, a gente vai conseguir, sim, tomar a análise e oferecer a melhor experiência e, principalmente, conseguir ajustar e melhorar constantemente, tá? A gente vai ter que imaginar um CRM moderno que tenha essas capacidades. É o que a gente imagina com a tecnologia Microsoft, tá bem, pessoal? Então, hoje a Microsoft, ela traz um universo de soluções e aí a gente tem uma posição única aqui, porque hoje a Microsoft traz para o mercado uma única solução, né? Uma única plataforma que vai te ajudar de ponta a ponta. Seja em termos de produtividade, vocês conhecem o Microsoft 365, seja em termos, né, dos aplicativos de negócio voltado para vendas, marketing, atendimento, serviço em campo, até mesmo o RP, o back-office, aqui com Dynamics 365, seja através das soluções low-code que nos ajudam a personalizar cada vez mais as nossas áreas de negócio e os nossos aplicativos, as nossas visões, os bots, as automatizações que a gente pode ter. Mas toda essa plataforma agora está incorporada com um componente muito importante, que é o Copilot. O Copilot hoje ele faz parte de cada um desses produtos, né, que estão aqui na tela. E ele vai fazer cada vez mais parte do nosso dia a dia. Então, a partir dessa comunicação com o Copilot e esses produtos, a gente, de fato, consegue ser mais produtivo. Dentro de uma plataforma muito segura, com ética, integridade em torno do termo IA, mas principalmente falando de uma infraestrutura praticamente global, uma das principais do mundo, controlando toda a parte de segurança, identidade e gerenciamento. Bacana? Então, a gente tem, de fato, uma plataforma única aqui, um espaço considerável da Microsoft, uma ambição, né, em apoiar os clientes de ponta a ponta. Tendo essa tecnologia, a gente consegue, de fato, ter uma visão 360 graus desse cliente. Hoje, no mesmo conjunto de dados, na mesma plataforma, a gente vai ter a eficácia de marketing, os marketing consegue, de fato, ter leads de melhor qualidade, porque ele tem dados que conseguem ajudar eles a interagir melhor nas campanhas de marketing. Esses dados também estão conectados ao vendedor, né? Trazendo, de fato, informações pertinentes para que ele possa, de fato, ajustar a rota ali, né? Em termos de melhorar a produtividade do vendedor, em termos de melhorar, de fato, a qualidade das oportunidades na qual ele carrega, e principalmente o relacionamento com o cliente. E, claro, a gente consegue também ter um suporte contínuo com a plataforma ali, falando ali da parte de atendimento. Então, a ideia do CRM agora, indo para um conceito, é de fato ter tudo isso conectado. Se o grande desafio, né, das décadas passadas era a conexão de dados, era principalmente essa integração entre as áreas, a gente consegue com essa plataforma. Essa plataforma do Business Application Microsoft, elas têm, eu vou trazer alguns highlights, mas ela é completa de fato.
ela tem diversos aplicativos que você pode contratar separadamente ou, de fato, unir eles, né? Mas são aplicativos prontos, né? Para um cenário de vendas, onde a gente pode ter, de fato... Só um segundinho aqui, pessoal. Deixa eu só ajustar aqui a forma que eu estou compartilhando a minha tela, porque ele só não está dando comando no PowerPoint. Desculpa, tá? Um segundinho. Agora sim. Então, a gente tem uma plataforma, por exemplo, para vendas, que usa essa capacidade da IA, não só para nos ajudar em relação a dados, mas até para eu me comunicar com o meu próprio CRM. Eu, como vendedor, agora, eu tenho a facilidade de encontrar informações solicitando para o Copilot. E quando eu tiver, eventualmente, com um lead na minha tela, com uma oportunidade de negócio, eu também posso ir buscar informações a respeito dessa oportunidade, desse cliente, das últimas atualizações ou até dados externos, né, que corroboram com notícias ali principais para que eu tenha tema, né, e até possa me preparar para uma reunião. Então, de fato, o módulo de vendas, né, ele está pronto não só para entregar todas as capacidades que a gente imagina que um CRM de vendas tenha que entregar. Gestão de lead, gestão de oportunidades, carteira, ótimo, fantástico, pipeline, forecast, mas principalmente incorporando a IA para melhorar a minha produtividade, o meu entendimento sobre os dados que esse CRM traz e que estão cadastrados lá, e principalmente para me preparar para o futuro em relação a preparação para reuniões, a escrever e-mails de forma mais pronta, né, mais rápida ali com o advento do Copilot, a de fato a tirar essas atividades que são muitas vezes tediosas para trazer mais experiência para o vendedor que está navegando ali no Dynamics Vendas e que, consequentemente, vai ter mais agilidade, mais assertividade no trato com o cliente. Bacana? Então, o Dynamics Vendas ele está pronto para isso. Voltando aqui a esse cenário, a gente tem também um cenário de marketing importante, hoje ele é chamado de Customer Insights Journey, mas é a possibilidade da gente criar jornadas relevantes em tempo real. De fato, criar modelos de e-mail até com sugestão de IA. Então, se eu muitas vezes estou com marketing ali sem muitas ideias, trazer esse advento da IA para que ele me traga ideias dentro do contexto daquele tema ou daquela campanha que eu estou criando, imagens, sugerir variações, eventualmente até do perfil de cliente que a gente deve interagir. Então, isso é bem interessante em relação ao dia a dia, né, dessa equipe de marketing. A gente está pronto para entregar isso com o máximo da IA. Então, o CRM moderno já tem essas funcionalidades já estão disponíveis. Se vocês são usuários de Dynamics até, essa deve ser uma preocupação importante, como que eu posso passar a utilizar cada vez mais esse tipo de recurso. Não é diferente para o atendimento ao cliente. Eu estou dando ênfase aqui para os temas que envolvem mais o trato com o cliente, tá bom? Mas são produtos prontos ali que a gente pode, de fato, ter uma solução completa baseada em IA também para o atendimento. Um atendimento que pode ser multicanal para eu gerenciar os meus chamados e, principalmente, onde a IA vai apoiar aqui? Na resolução desses chamados, no entendimento de qual que é o problema do cliente e buscar na minha base de conhecimento um conteúdo que seja relevante para que eu possa, de fato, entregar para o meu cliente. Eventualmente, sumarizando, né, a situação do cliente, o histórico dele para o agente. Então, imagine você chegar para trabalhar, ter lá um chat aberto ou uma comunicação com o cliente aberto e você ter o Copilot te ajudando a resumir toda a situação do cliente. Qual que é o problema agora? Qual que foram os problemas antepassados, né, que ele teve com aquele produto e qual é a sugestão de solução para esse cliente. De fato, eu não preciso mais vasculhar os meus manuais técnicos para responder de forma consistente. Eu vou usar o poder da IA nesse contexto. E mais, tá, pessoal? A Microsoft também está pronta e é uma grande novidade, o Dynamics 365 Contact Center. Ou seja, toda essa capacidade da IA e a multicanalidade que permite, né, um Customer Service e a parte de Contact Center aqui do Dynamics 365,
ela pode estar conectada também com o seu CRM. Então, quando a gente fala isso, a gente está dizendo que o conjunto de tecnologias ou funcionalidades que envolve a IA de ponta da Microsoft pode ser acoplada com o seu CRM vigente, seja um Salesforce, seja um Zendesk. Então, se você não tem essa habilidade ainda, você pode acoplar essa habilidade, essa inteligência incorporada nos produtos da Microsoft para dentro desse cenário de CRM pré-existente, tá? É claro, o potencial com Dynamics 365, fim a fim, ele é muito maior, mas a Microsoft tem uma visão de não deixar isso de fora. Talvez seja uma visão estratégica, né, e principalmente de grande mercado aqui, para que a gente ofereça o melhor da tecnologia, o melhor da inteligência artificial para os nossos clientes. Bacana? Então, a gente consegue, de fato, oferecer um autosserviço principalmente sem esforço e íntegro, né, que respondem informações que são pertinentes ao cliente, que conseguem entender o que o cliente está dizendo e o que ele precisa de apoio e fornecer o conteúdo certo para aquele caso. A gente consegue, de fato, ter uma assistência para esses agentes de atendimento e, claro, produzindo dados, né, que é o que a gente precisa para tornar cada vez mais as nossas áreas de atendimento ao cliente, os nossos call centers, mais eficientes, tá bom? Bacana. Então, a gente falou, né, dos principais módulos aqui, vendas, marketing, atendimento. Quando a gente fala de um CRM, a gente está falando desses pontos de contato, mas olha só, a Microsoft também tem módulos, né, para pesquisa de satisfação, que é bem interessante, NPS. Um módulo muito interessante é o de serviço em campo. Então, imagine você ter uma suíte de plataforma que, se você tem um processo onde você precisa de um técnico em campo, a plataforma Microsoft também está pronta. E ela consegue, principalmente, entregar não só todo o agendamento de ordem de serviço para a pessoa certa, que tem aquele skill, que tem aquela ferramenta para concluir o trabalho, mas, principalmente, né, ela consegue também atribuir automaticamente as tarefas, as ordens de serviços para o perfil correto e que está disponível ali na hora. E se eu tenho um boom, né? Recentemente a Enel teve um problema aí de energia em São Paulo. Então, se eu tenho um boom nas solicitações, ele também consegue atribuir automaticamente técnicos ali alternativos para situações de urgência. Então, é uma plataforma completa para gerir o quê? O atendimento ao cliente, mas o serviço que está a campo, né? Esse deslocamento do melhor técnico, das melhores skills possíveis, para que eu tenha, de fato, um resultado positivo ali com o cliente, né? O trato na resolução do problema do cliente, pensando em empresas que têm esse tipo de função. Um outro ponto muito importante, e aí volta aqui o tema do Customer Insights, mas é a possibilidade da gente ter um Customer Data Platform, tá bem? Se o CRM controla esses dados, né, se o CRM está conectando dados da minha organização em relação ao relacionamento do meu cliente, eu posso, a partir dessa plataforma, conectar dados externos, tá bem, pessoal? Isso diz que eu posso conectar dados que estão vindo no meu site, do meu e-commerce, do meu ERP e de plataformas que possuem dados de clientes dentro do Customer Insights. E usar disso para segmentar melhor as minhas campanhas, para criar públicos-alvo. E hoje, né, com o advento da IA e do Copilot, a gente pode, de fato, descrever qual que é a nossa intenção com esse público, criar uma campanha, uma jornada, uma segmentação. E aí a gente está falando de uma comunicação clara aqui entre o CRM para produzir os melhores segmentos, né, as melhores personalizações possíveis aqui. Então, de fato, a gente tem uma plataforma de CDP completa, né, aqui com o Customer Insights. Partindo desde a própria CDP, conexão de dados, né, de fato, até mesmo a parte de jornadas, né, de criação das comunicações, regras de relacionamento que eu vou ter com esse cliente. Bacana? Então, assim, eu explorei os principais apps voltados para o CRM. É claro que a gente tem muito mais funções aqui, a gente passaria a manhã inteira falando deles, mas eu queria dar um último destaque à plataforma Low Code da Microsoft. Apesar da gente ter aplicativos prontos aqui, essas plataformas, elas nos ajudam a estender, né, a possibilidade em relação à conexão de informações e a forma, né, onde eu vou resolver os meus processos de negócios para ter, de fato, uma experiência positiva lá no meu cliente. Então, hoje a gente tem, por exemplo, o Power Apps, que com o advento da IA também,
Você pode submeter uma imagem aqui, uma foto que você tirou de um rascunho sobre um app, e a partir disso criar uma aplicação mobile ali para que você possa melhorar um processo interno, ajustar eventualmente um apontamento. Nesse caso, eu estou criando aqui um aplicativo de apontamento, né, identificando uma imagem, e olha só, dentro dessa imagem tinha campos. O Power Apps já é possível, com inteligência artificial, identificar esses campos, criar o aplicativo e, a partir disso, sair com um app montado. Então, como que a gente pode criar aplicativos que vão entregar cada vez mais valor, né, para a nossa organização, para a agilidade comercial, para a agilidade do nosso time de atendimento, enfim, para corroborar, né, com alguns processos internos. Se a gente melhorar esses processos internos, consequentemente, a gente melhora a nossa capacidade de entrega, né? A gente tem também um advento importante, eu estou dando ênfase para esse caso, que é o Copilot Studio, que é a possibilidade de a gente criar, de fato, uma solução de IA que conversa com a gente, né? Um agente, de fato, que tem uma operação rápida ali, com base de dados, enfim, com informações que você servia a ele, e que rapidamente ele pode se tornar um bot inteligente e que vai atender, seja o seu cliente ou até mesmo o seu público interno, tá bom? Então, o Copilot Studio, ele vem com a possibilidade de a gente criar praticamente um chat GPT próprio, né, da organização, com informações pertinentes, e dentro de um contexto onde a gente pode, principalmente, interagir com dados existentes dos nossos sistemas e dos nossos legados, e conectar com mais de 1.000 conectores ali pré-criados, para tomar também ações e automatizações. Então, imagine você ter um bot que toma ações por você. Essa é a visão até que a Microsoft trouxe numa atualização dos agentes, né? A solução vai chamar Agents, está dentro do Copilot Studio, onde a gente pode criar um agente que performe atividades, que tenha uma automatização de tarefas, que resolva problemas. A ideia é que não mais o ser humano faça aquelas tarefas repetitivas. Então, a gente tem uma plataforma para construir tudo isso. Pessoal, por fim, eu queria passar aqui principalmente pelo Power Automate, que é onde a gente consegue também conectar fluxos de negócio, workflows, criar essas comunicações entre sistemas sem a necessidade de algum código. Então, a gente consegue, de fato, também com essa plataforma que apoia o CRM, né, operacionalizar algumas atividades que a gente não consegue, que a gente demanda muito tempo e muito recurso humano ali, né, braçal, inclusive, para a gente tomar ação. Então, imaginem o cenário, como comentei, de ter um chatbot onde o meu cliente se comunica e ele precisa de alguma informação, seja um boleto, ou seja alguma informação pertinente ao meu serviço ou produto. Eu posso acionar, né, ter o acionamento de automatizações de fluxos ali que suportem, né, esse processo. Então, a gente consegue, de fato, automatizar o processo. Bacana? Então, assim, eu explorei bastante cada item. A ideia era falar apenas de CRM, mas essa parte da Power Platform ela é importante para que a gente tenha cada vez mais sistemas automatizados, comunicações personalizadas através de aplicativos e, principalmente, que a gente melhore os nossos processos internos. Com isso, a gente, de fato, consegue entregar uma melhor experiência rápida, proativa e principalmente certeira, né, com os nossos clientes, tá bom? A partir de agora, a gente vai passar por um cenário de demonstração para que a gente ilustre um pouquinho do que a gente falou aqui no contexto geral. A gente selecionou uma jornada que envolve uma empresa de máquina de café, tá? Para ilustrar aqui para vocês. Ela é fabricante, distribuidora de máquinas e utensílios de café. Ela oferece essas máquinas para o mercado, né? E a gente vai ter algumas pessoas importantes aqui, que vai ser, de fato, o cliente, o agente e o supervisor. O cliente ele vai ter a compra ali da máquina de café e vai ter alguns problemas para ser resolvidos. O agente ele vai ter que atender esse cliente, obviamente, e, claro, a gente vai produzir muitos dados ali para que o supervisor e a gestão, né, voltada ao atendimento ao cliente possa cada vez mais melhorar esse atendimento, tá? A nossa jornada deve passar por uma ajuda que o cliente vai precisar dentro de um canal de atendimento. Essa ajuda ela vai ser prestada pela inteligência artificial e, consequentemente, a gente vai insistir aqui no trato com um agente especialista, tá bom? Mas a gente vai mostrar bastante sobre a produtividade desse especialista e como o Copilot ajuda ele nessas funções
e, por fim, acompanhar em tempo real a resolução do caso e os dados que foram performados, tá bem? Por isso, eu convido aqui o Daniel Androni para assumir a tela e compartilhar o nosso sistema. Perfeito, obrigado, JP. Bom dia, pessoal. O JP me apresentou rapidamente lá, eu refaço essa apresentação. Eu me chamo Daniel Androni, faço parte do time de pré-vendas da Alpha People, e eu vou conduzir aqui a demonstração para vocês. A gente tem falado bastante, né, na parte de atendimento ao cliente, e a gente escolheu em especial aqui apresentar uma solução de contact center. Como o João colocou, o contact center ele traz para a gente a multicanalidade, inteligência artificial, automação de atividades, de ações, de tarefas para uma central de atendimento, né? A central de atendimento aqui, o contact center, ele funciona, ele trabalha com uma modelagem de dados voltada para esse atendimento. Então, a gente está falando de ocorrências, de filas, de agentes, e a nossa intenção, então, demonstrando o contact center com toda essa inteligência artificial, é para trazer para vocês o que que a gente tem na ponta da lança aqui de mais moderno em relação à tecnologia Microsoft. A gente vai começar essa jornada. Eu vou fazer dois papéis aqui, tá? A princípio, eu faço o papel do João. Então, o João, o cliente que adquiriu uma máquina de café, ele está com um problema, e ele vai entrar em contato com a empresa, com a Contoso, né, para tirar uma dúvida. É uma interação via telefone, né, ela começa via telefone, uma interação bem rápida, e consumindo então já a inteligência artificial, e posteriormente a gente faz um transbordo, e aí o transbordo vai para o agente, né, a pessoa aí, o humano, que é o Daniel, que aí dá continuidade nesse atendimento. Eu peço para vocês desconsiderarem que a gente está num ambiente com o idioma inglês, tá bem? Porque a gente tem esse ambiente hospedado aqui fora. Então, como a gente compartilha esse ambiente, a gente tem o idioma aqui em inglês. Mas vocês vão ver, eu vou explicar tudo muito bem para vocês. O importante é que no visual a gente veja, né, as coisas acontecendo aqui. Para começar, eu vou utilizar aqui o meu celular. Eu vou fazer uma ligação aqui para a Contoso e eu vou ser atendido por um bot, né? Um bot de IA generativo. É um bot que está conectado com o meu CRM, né, com o meu contact center, com a minha base. Tem uma base de conhecimento também, aonde ele consegue consultar as informações a partir durante essa interação. Aqui a gente traz um pouco, então, dessa capacidade de não só o agente não precisa procurar informações, porque eu tenho inteligência artificial fazendo, né, uma busca ali. Antes do agente entrar em cena, eu já consigo consumir essa base, eu já consigo, num primeiro atendimento, resolver um problema. A nossa intenção aqui propositalmente fazer o transbordo, né? Porque eu quero demonstrar aqui a tela do agente, como que o agente lida com o atendimento. Mas a nossa taxa de First Call Resolution, ela com certeza aumenta, por quê? Porque eu vou ter aqui um bot fazendo a vez, estando municiado com as capacidades, com as informações necessárias para prestar esse primeiro atendimento. Então, pessoal, eu vou colocar aqui no Viva Voz, vou fazer uma interação bem rápida com a IA, para depois a gente passar a navegar aqui no Contact Center, tá bem? Então vamos lá. Olá, você está falando com a Contoso. Como posso te ajudar? Olá, estou com um problema com a minha cafeteira. Claro, vou tentar te ajudar. Qual é o problema que você está enfrentando com a sua cafeteira? Ela não está funcionando.
plano está funcionando. Aqui, O bot da Contoso o que ela está fazendo? está equipado com um banco de dados de conhecimento que permite lidar com consultas de clientes de forma O eficaz. que ele está fazendo, pessoal? Ele está consultando a minha base de dados e está trazendo informações de lá, né? A minha intenção eu vou interromper ela aqui e eu vou falar, eu quero falar com o atendente. Eu quero falar com o atendente. Por quê? Ele consultou, ele passou informações para mim. E aqui o que ele está fazendo agora? Ele vai fazer um transbordo. O que quer dizer? Eu tenho um cadastro, né, com os meus agentes. Aqui o transbordo acontecendo. Eu vou fazer a recepção da ligação aqui. Então, deixa eu tirar do viva voz para não incomodar vocês. O que está acontecendo aqui? A gente já teve um roteamento inteligente. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu tenho um cadastro de agentes com habilidades específicas, quais são os conhecimentos, com quais assuntos eles podem lidar, para que então eu possa, através de aquele que está disponível para fazer uma ligação, que está atuando naquele horário, que pode atender a um assunto específico, para ele dar continuidade no atendimento. O interessante é que eu tenho um machine learning acontecendo aqui, aplicando a todo momento, e não só a minha configuração vai dar conta, mas eu consigo ter um aprendizado constante. Por quê? Porque todas as informações coletadas, elas vão servir, inclusive, para que a gente consiga realizar o workforce management. Quer dizer, eu consigo gerenciar minha força de trabalho, obter insights sobre quais são os maiores horários de pico, com quais agentes que a gente consegue performar mais com um determinado assunto. É algo que está em constante evolução, constante revisão aqui. O transbordo acontecendo, né? A gente recebe aqui. Se eu estiver fazendo alguma outra coisa, não tem problema. Por quê? Porque eu estou falando que aqui é um atendimento multissessão, né? Eu vou interagir aqui somente para a gente conseguir manter a nossa ligação, mas o que é interessante? Todo o transcript que acontece aqui, que aconteceu anteriormente, ele vai aparecer aqui para mim. Quer dizer, quando eu assumo a ligação, eu já tenho todo o diálogo que ocorreu sendo transmitido aqui, aparecendo aqui para mim, né? Quando a gente fala, tá bom, esse script aqui para a gente ele foi rápido, ele foi muito, muito sintético, mas e se existiu, né, uma interação maior, uma interação mais longa aqui? Eu não posso demorar muito para ficar a par aqui da situação. Então, o que eu posso fazer aqui com a inteligência artificial? Eu posso obter aqui uma sumarização do diálogo que ocorreu anteriormente. Então, rapidamente, eu já consigo entender por que, né, que o meu cliente está entrando em contato aqui. O que mais que a gente está o que mais que a gente tem de informação aqui? Primeira coisa que se espera durante, né, um atendimento: script, né? Então, olha só, eu tenho o script do agente, eu tenho que dar as boas-vindas aqui. Muito bem. Olá, João. Bom dia. Me chamo Daniel Androni e eu darei continuidade ao seu atendimento. Como eu posso te ajudar? Essa interação ela continua, o transcript está real time ocorrendo e a gente vai conseguir fazer essa interação. Então, muito bem, eu já dei aqui as boas-vindas. Vou verificar o cliente. Cliente João. Perfeito, eu tenho algumas informações do João aqui. E o que é interessante? Como a gente está falando de uma base de dados, eu tenho todo o histórico de interações aqui que a gente realizou com o cliente. O que quer dizer? Não só a interação que está ocorrendo agora, ela está disponível para mim, mas eu tenho todas as interações com o cliente João disponíveis aqui na timeline, né? Uma fonte pode. Não é só isso. Eu ainda consigo obter highlights sobre essas interações. Novamente, a IA sendo aplicada aqui para que eu consiga obter um resumo dessas interações. Olha, eu queria saber, o cliente, o João, ele já entrou em contato comigo alguma vez para falar sobre esse tema, né? O que mais, né? Quais foram outros assuntos que ele tratou aqui com a gente? Então, a gente consegue se munir de informações valiosas aqui. Além disso, né, dessa visão 360, porque se eu navegar
até o registro aqui do João, eu vou conseguir identificar outras ocorrências das quais ele já abriu, né? Qual a situação que estão essas ocorrências também. E o que que é interessante? Eu, a todo momento, em toda interação, então eu fiz a verificação do cliente aqui. A todo instante, eu tenho uma análise de sentimentos ocorrendo aqui. Vamos colocar um exemplo aqui, então. Bom dia, Daniel. A minha máquina não está funcionando e eu não estou muito contente com isso. Para a gente já consegue observar aqui que está levemente negativa aqui a análise de sentimento. É, a gente pode ter automações, né, que dependendo da análise de sentimento, se eu tiver uma análise de sentimento negativa, eu posso acionar o supervisor para passar a acompanhar aqui o atendimento. Claro, isso com uma série de características que juntas compõem, passa a existir uma classificação de que o acompanhamento deve existir. Então a gente tem essa análise de sentimento ocorrendo aqui. Tudo bem. Eu entendi, senhor João. Eu vou abrir uma ocorrência aqui. Está no Viva Voz. Eu vou abrir aqui uma ocorrência para a gente dar continuidade. Então, aqui, seguindo o script, né, eu vou abrir aqui a ocorrência e a gente passa a ter algumas outras informações importantes que vão suportar o nosso atendimento. Então, por exemplo, eu já vou ter aqui ainda os meus highlights, né, a minha summarização da minha timeline. Eu posso obter aqui, né, uma summarização do acontecimento desse chamado aqui, contando com o script. Então, eu consigo entender aqui qual é o script, ler o script aqui, e a inteligência artificial me fornece como que foi a minha experiência, me dá um resumo, né? Eu posso pegar essa informação aqui, né, copiar essa informação e jogar aqui na descrição da minha ocorrência. Um ponto importante, a análise de sentimento ela analisa somente o que o João disser, somente o que o cliente disser, não o que eu, enquanto agente, enquanto atendente, está falando aqui. Pois bem, então olha só, a gente teve a exibição aqui da ocorrência, agora que eu tenho uma ocorrência, posso falar, senhor João, eu vou parar com a interação aqui para a gente ser mais específico. Senhor João, a ocorrência o chamado foi aberto, quero anotar o número, por favor, eu passo o número para ele, esse número é muito grande, e a gente pode modificar esse número é nativamente customizável aqui, e muito bem, eu entendo, né, que o João precisa de mais detalhes sobre a manutenção que precisa ser realizada. Eu não vou procurar abrir uma pasta, abrir um SharePoint, abrir um repositório e procurar sobre aquele problema. O que que eu vou fazer? Eu vou utilizar o Copilot para que, através dele, eu obtenha a informação desejada aqui. Então, eu vou pegar aqui um texto para a gente poder pesquisar. Ok, então, eu estou colocando aqui quais são as etapas detalhadas para solucionar problemas, né, da cafeteira. Eu vou colocar aqui para pesquisar. O que está acontecendo? O mesmo bot, né, a mesma inteligência que me atendeu, né, no início, ali na ligação por voz, ela está consumindo aqui, também está sendo acionada aqui para consumir a minha base de conhecimento, diversos artigos que eu tenho, aonde eu consigo obter as informações. Muito bem. Consegui aqui as informações que foram buscadas. Eu vou usar aqui, né, mesmo que a gente está propositalmente fazendo a tradução, porque eu estou no ambiente inglês, eu quero ver a resposta em português, mas eu poderia estar no ambiente em português e receber, né, um retorno em inglês, porque a minha base ela pode estar em outro idioma também, e isso não é problema para a gente. As interações são interpretadas de forma correta aqui. Então, muito bem. Obtive aqui, eu posso editar e mandar para o cliente, ó, tudo bem. Seu João, eu encontrei algumas informações detalhadas, vou mandar para o senhor aqui. Só um instante. E mandar essa informação aqui para o cliente no chat. Pois bem, além disso, o que que eu posso fazer? Eu posso mandar um e-mail para ele com essas interações, com essas informações. Eu venho aqui, eu vou percorrer um caminho maior.
mas é um caminho bem rápido de ser percorrido, apesar de ser maior, que é mandar um e-mail. Mais uma vez, a inteligência artificial vai apoiar a gente aqui. Por quê? Porque para redigir o e-mail, né, para falar sobre, né, os detalhes que eu preciso para solucionar problemas com a cafeteira, eu posso falar, por favor, agradeço o contato e forneça detalhes também, as etapas detalhadas para a gente solucionar o problema. Utilize, deixa marcado aqui, né, utilize a nossa base de conhecimento. Então, muito bem. Eu fiz a recepção, fiz a interação, obtive uma visão 360 do cliente e agora eu quero mandar essa informação, né, consumir a nossa base de conhecimento na pesquisa, já mandei para o chat. Agora eu estou fazendo aqui uma interação através de e-mail. Consultei a base novamente e eu posso agora mandar um e-mail. Eu posso, né, como a gente já viu, ver normalmente na interação com outras inteligências, né, generativas, eu posso fazer uma tradução, né, para português Brasil. Desculpe. Eu posso ajustar o tamanho do e-mail, eu posso alterar aqui, ajustar o tom que a gente está utilizando nesse e-mail. Muito bem, as informações aqui. Então, olha só, hoje estamos falando sobre assistência do, do, do- da cafeteira. Assistência com Smart Brew. Ok. E o meu sistema não manda e-mail, tá bem? Eu vou só simplesmente salvar e fechar, mas aqui o e-mail sendo enviado, ele envia o e-mail para o cliente e a partir daqui a gente continua. Então, mais uma vez, eu não vou interagir mais, seu João. Mandei um e-mail para o senhor informando é, sobre o problema encontrado. Não, tudo bem, é isso que eu precisava saber. E eu posso aqui, em algum momento, fornecer essa informação, informar que esse e-mail foi enviado, as informações foram repassadas e resolver aqui o chamado, né? Dando continuidade aqui, a gente mandou o cabelo e eu posso encerrar a conversação. O que que é interessante, né? A todo momento a gente interagiu aqui com inteligência artificial, a gente teve automações sendo realizadas aqui, por exemplo, a abertura da ocorrência, né, ela foi feita automaticamente. Eu estou numa interação aqui, somente eu e o cliente. Eu ainda poderia fazer uma transferência, né, dependendo do conteúdo, do caminho que a gente percorreu aqui, e eu posso, inclusive, envolver, né, consultar outras pessoas, principalmente quando a gente fala através do Teams, tá? Então, se eu quiser, por exemplo, aqui a gente não tem ele configurado, mas eu posso ajustar o Teams para ele ser consumido aqui ou envolver outras pessoas aqui. No geral, o atendimento foi feito. Toda essa interação, eu vou cancelar, vou finalizar a ligação aqui. A gente conseguiu fazer todo o atendimento, ainda tem uma sumarização de tudo que aconteceu, né? E toda essa interação ela fica salva aqui para gente, tá? Então o que que a gente vai fazer como um último passo aqui? Eu consigo consultar os itens encerrados aqui, a interação que eu tive. E o que que é interessante? Toda essa interação ela está armazenada aqui. Então eu vou ter aqui todo o transcript, deixa eu ver se ele já fez o refresh, ok, ele está carregando. Então, vamos lá, work item, só um instantinho. Eu vou ter todo o transcript aqui, inclusive com análise de sentimento, tá bem? Posso reproduzir depois esse áudio e analisar tudo o que aconteceu. Por fim, não menos importante, né, a gente destaca a capacidade de omnicanalidade. O que que isso quer dizer? Eu posso visualizar, realizar essa interação aqui através, por exemplo, de um chat. Então, o que que eu tenho aqui, né? Eu tenho aqui uma página simulando qual que é o site institucional da Contoso.
e eu posso, então, consumir aqui esse chat embedado. Eu posso utilizar outros canais de comunicação, como o WhatsApp, como redes sociais, enfim, o próprio Teams. Aqui eu estou realizando novamente a interação. Então, eu vou pegar aqui novamente, vou falar direto que eu quero falar com o atendente para falar com um atendente, só para fazer o transbordo de forma mais rápida aqui, né? Então, muito bem. O transbordo vai acontecer, deve acontecer para mim aqui. O que que é importante? Ok. O que que é importante aqui para a gente? Essa interação, parece que eu tô, por estar em outro canal, parece que essa interação aqui está consumindo outro robô, outro mecanismo. Não, é o mesmo. O mesmo bot, o mesmo Copilot que eu utilizei para fazer o atendimento telefônico, eu estou utilizando para fazer o atendimento via chat. Mas é interessante que, apesar de eu conseguir, né, isso me traz um grande benefício para fazer uma manutenção, uma evolução do sistema, eu consigo ter nuances entre esse tratamento. Então, por exemplo, quando eu faço uma ligação, a minha mensagem de saudação pode ser: obrigado por ligar para Contoso. Aqui no chat eu consigo diferenciar, eu consigo falar: obrigado por entrar em contato com a Contoso, né? Ele me dá essa possibilidade. A partir daqui a gente vê, né, uma tela muito parecida. Novamente, a gente tem um script sendo disponibilizado aqui. A gente viu que é um script agora de chat, né? Antes ele estava um script por voz. Eu posso ter um script diferente aqui também. E mais uma vez, todo o transcript é apresentado aqui para a gente. E eu tenho uma série de outras funcionalidades. Eu posso, por exemplo, utilizar Quick Replies, né? Então, aonde eu venho aqui e seleciono uma mensagem para a gente poder fazer a saudação, né? São sistêmicos, mas eu posso configurar aqui para que o próprio agente consiga cadastrar, ou um supervisor consiga cadastrar respostas rápidas também, né? O que, enfim, a gente segue aqui fazendo a mesma interação, só que agora o canal de origem ele é diferente, ele é outro aqui. Por fim, pessoal, eu gostaria de apresentar aqui para vocês o dashboard, né? Então, o papel do cliente, fiz aqui, né, a persona enquanto atendente, enquanto agente, e quando a gente fala, né, de supervisor, é, todas essas interações, tudo que acontece aqui está registrado. A gente tem isso armazenado, né, os dados sendo coletados, só que não são dados desconexos, ao contrário, são dados conectados, são dados organizados que a gente vai conseguir consumir. Ele vai me dar a visão aqui das interações de desempenho por agente, por canal, qual que é a minha taxa de abandono, qual que é a minha taxa de escalonamento. Enfim, eu vou conseguir fazer aqui, né, obter o tempo médio de atendimento, de produtividade dos agentes. Eu vou conseguir ver tendência de canais, algo que eu tinha comentado anteriormente, porque a partir disso daqui, eu enquanto supervisor, enquanto gestor, consigo tomar ações, ajustar, realocar agentes, né, dar o maior, lidar com o maior volume de atendimento em um determinado canal. Consigo ver aqui como que estão as minhas ocorrências, os meus chamados. Enfim, eu consigo ter, esse é só um, tá? E é nativo. Eu consigo ter uma visão extremamente ampla, rica de insights, né? Para a gente conseguir fazer a gestão do nosso contact center. Pessoal, com isso eu finalizo a nossa demonstração. Queria agradecer a atenção de vocês aqui e passo a palavra novamente para o João Pedro. Obrigado, Antônio. Parabéns aí pela apresentação. Eu vou novamente compartilhar a tela aqui e retomar, tá, a nossa agenda. Vocês já conseguem ver a apresentação PowerPoint? Sim.
Sim, legal. Então, pessoal, a gente passou por essa jornada, né, do cliente, uma jornada simulada, dentro do ambiente aqui que a gente tem de demonstração global da Microsoft, na qual a gente viu principalmente o advento da inteligência artificial, falando em termos do atendimento do cliente, né, de passar do cliente ligar e ter uma resposta baseada em um documento, em uma base de conhecimento que permita que ele resolva o problema dele. A gente insistiu ali para fazer o atendimento através do agente para mostrar um pouquinho dessa produtividade que o Copilot traz para o dia a dia e para as atividades de fato que o agente de atendimento precisa executar, né? Com sumarização, com resposta rápida, eventualmente identificando, né, a análise de sentimento dos clientes, podendo automatizar algumas tarefas, enfim. E depois, com todas essas informações conectadas, a gente consegue ter uma visão global, né, dos dados e das informações que foram geradas no atendimento, na minha estrutura de atendimento. Acho que é um resumo, né, do que a IA pode fazer dentro desse cenário de atendimento, mas a gente explorou um pouco antes, né, o que a IA está fazendo já para vendas, para marketing, para serviço em campo, enfim, como que a gente pode, de fato, transformar esse CRM moderno. Isso tudo faz parte do CRM Microsoft. Então, os motivos da gente escolher o CRM da Microsoft, as tecnologias voltadas para o relacionamento com o cliente, é de fato a possibilidade de a gente ter uma visão abrangente, né, em relação aos serviços, a vendas, a marketing. É uma solução que, de ponta a ponta, pode te entregar o melhor em termos de tecnologia, principalmente com IA generativa, apoiando nessa produtividade, né? A gente consegue também, em todos os fluxos de trabalho, né, seja no autoatendimento, seja no chat, seja na URA, ou até mesmo, né, no dia a dia do vendedor, no dia a dia de marketing, incorporar o Copilot e levar toda a questão de geração de conteúdo, a geração, de fato, de material que nos ajuda a performar melhor no nosso dia a dia. E, claro, dentro de uma plataforma única, conectada, que permite você escalar suas áreas de negócio e que traz a confiabilidade de uma nuvem Microsoft. Tudo isso embarcado no Microsoft Azure, né? E também com toda a segurança que a Microsoft presta para os nossos clientes. Bacana? Então, de fato, esses são os principais motivos, né? O poder dessa plataforma é o que encanta os nossos clientes, é o que muitos clientes buscam e é o caminho para que a gente resolva os desafios que a gente viu lá no começo do evento, né? Que é a unificação desses dados, a integração entre canais, eu ter esses dados conectados e cada vez minhas áreas de negócio trabalhando de forma eficaz, né, com informação assertiva, eu consigo, de fato, transformar não só a experiência dos meus agentes, dos meus colaboradores, mas também a experiência, obviamente, do nosso cliente. Isso resulta em mais negócios. Os clientes, de fato, vão comprar mais, vão adquirir nossos serviços, nossos produtos, e manter por mais tempo ao longo da vida ali, consumindo esses serviços e produtos. Bacana? Esse é o intuito e esse é o propósito da Microsoft e que a Alpha People também vem ajudando a implementar em alguns clientes, né? O que a gente tem, principalmente para o futuro do CRM, tá? E aí eu não quis, na hora de montar esse material, não quis dar uma viajada, compartilhei aqui contigo, olha, eu não vou viajar muito, não vou trazer uma coisa muito intensa. A gente já vê, de fato, robôs autônomos, a gente já vê carros autônomos, bacana, mas o que eu quero evidenciar aqui é que existe no roadmap da Microsoft, no roadmap de todas as soluções de mercado, um uso intensificado da IA nos negócios, tá bem? A IA, ela não é mais um tema, né, que ficou ali sem a gente ter, a gente até tinha o tema de inteligência artificial, ele não é novo, né? A gente já palpava. O que aconteceu é que a democratização dessas soluções baseadas em inteligência artificial generativa, ela não tem mais volta, né? O nosso cliente já está utilizando isso. E a gente tem que incorporar isso nos negócios também. A plataforma da Microsoft é o primeiro, né? A primeira solução ali com Business Copilot, com copiloto baseado em inteligência artificial para os negócios do mercado. Então, o que a gente vai acabar vendo a partir de agora é, de fato, a IA nos ajudando a automatizar cada vez mais tarefas,
a analisar dados de forma muito mais avançada, a personalizar a experiência do cliente, a comunicação, a forma com que eu trato esse cliente, a prever, né, demandas, picos de atendimento, a prever situações que vão, de fato, precisar de um apoio nosso, e aí para vendas e para a parte de marketing, prever também a questão, né, de receita, né, principalmente. A gente consegue também otimizar os processos, então a IA do futuro, na verdade o futuro do CRM precisa estar otimizando esses processos, e claro, muito por conta também da utilização de agentes autônomos. Os agentes autônomos já pode ser construído com o Copilot Studio, mas o que a gente vai ver é a tecnologia se colocando cada vez mais à frente no trato da automatização das tarefas dos nossos colaboradores. Isso é importante para que as pessoas foquem no que realmente importa, que é o relacionamento com o cliente e a experiência do cliente, né? A gente consegue resolver problemas chatos, eventualmente até um pouco engessados, com os agentes autônomos. Mas na milha final, certamente, um atendimento humano, né, é o que o cliente muitas vezes espera até. Mas o que a gente pode entregar para que ele resolva rápido aquilo que ele realmente pode resolver rápido, e para os problemas mais complexos, que vão, de fato, gerar uma insatisfação muito grande naquele cliente, a gente põe o recurso mais valioso das nossas organizações. A gente vai ver também o uso da IA nos negócios, para esse futuro do CRM, ligado à tradução de idiomas, não só para conversação, mas para os chats, para documentos, né, para unificação de documentos globais dentro de organizações que precisam dessas documentações, e principalmente, a IA vai nos ajudar a desenhar, a criar cada vez mais as nossas aplicações de negócio. E isso a gente já vê, experimenta no Power Apps, no Copilot Studio, enfim, no próprio Power Automate, mas isso vai ser intensificado nos últimos tempos. A gente vai poder conversar com o nosso CRM e, eventualmente, fazer um ajuste de um processo de negócio, eventualmente ajustar um fluxo ou criar um fluxo, um fluxo de trabalho a partir daquilo. Essa criação assistida pela IA, de fato, é um dos pontos que a Microsoft vem intensificando os investimentos e trazendo no roadmap do futuro. Então, o futuro do CRM, ele está bem próximo, tá? E isso vai ser alavancado por conta da inteligência artificial. A forma que a gente tinha de se comunicar entre sistemas, ela vai mudar completamente. E já está mudando, né? A gente já tem ali uma conversa com a IA generativa em tempo real dentro dos sistemas atuais. O que vai acontecer a partir de agora é cada um desses itens serem mais intensificados, principalmente voltado para o resultado que a gente pode ter nos negócios, tá? Então, esses são os temas que estão no roadmap da Microsoft, no roadmap de grandes tecnologias, no roadmap até de alguns clientes que são, de fato, mais inovadores, né, sobre esses temas e que já estão pesquisando e buscando soluções para resolver esses problemas com o IA, tá bom? Então, é isso que a gente espera do futuro do CRM, é isso que a gente vê acontecendo no mercado e o que vem sendo anunciado através da Microsoft e dos principais players, tá bom? Então, pessoal, chegando ao fim aqui do nosso evento, deixo, de fato, um comunicado aqui para vocês, né, de onde a Alpha People pode ajudar vocês, tá? A gente pode apoiar vocês desde o treinamento, desde a capacitação para essas tecnologias que vocês viram, né? Seja a capacitação para soluções low-code, seja para o CRM, o RP, a gente tem uma escola aqui dentro da nossa estrutura, a gente pode prestar esse apoio com vocês no conhecimento e na passagem do conhecimento em relação a esses produtos. E, óbvio, vocês podem evoluir os seus projetos à medida que se tornam mais capazes, tá bom? A gente pode apoiar vocês também em relação a assessment, entendimento de processos, eventualmente até alguns workshops de vislumbre, né, de novas oportunidades na tecnologia, a gente pode apoiar nesse trabalho consultivo. Nós também implementamos essa tecnologia em vários clientes com diversos tipos de metodologia, seja alocação de recursos, seja de forma ágil, com squad, seja, enfim, até mesmo com escopo fechado, a gente pode entregar de ponta a ponta um projeto do tipo. E a gente pode também fornecer todo o material humano aí, especialista, né, com conhecimento de consultores aí de mercado, para apoiar vocês na construção do seu próprio CRM do futuro, né, do seu CRM do futuro.
Bacana? Deixo aqui novamente mais um convite sobre o investimento da Microsoft. É um investimento muito importante e fornecido pela Microsoft, na qual a Alpha People tem acesso e pode ajudar vocês também a ter acesso. Se vocês quiserem avaliar o Dynamics 365 para CRM, RP, Core Platform, a inteligência artificial, alguns casos de uso, né, da inteligência artificial para dentro da sua organização, essas atividades podem ajudar vocês, seja com workshop, demonstrações sob medidas, MVPs, enfim, a gente pode fornecer todo o material e o conhecimento, né, e principalmente o apoio da consultoria subsidiado pelo investimento da Microsoft. Se você gostou do tema, manifeste seu interesse, né, dentro da nossa pesquisa de satisfação, a gente vai checar todos os pré-requisitos e aí a gente pode, de fato, conduzir essa execução das atividades com subsídio Microsoft para vocês, tá bom? Fica um alerta aqui também para os próximos eventos, quem quiser escanear a tela, a gente sempre está divulgando no nosso site todos os webinars, eventos futuros da Alpha People. Nós também divulgamos nas nossas redes sociais, principalmente o LinkedIn, onde a gente comunica ali os próximos eventos, podcasts que a Alpha People lança, enfim, conteúdos relevantes para o cenário. E eu queria deixar aqui um espaço também para perguntas e respostas. Eu tinha acompanhado um certo tempo ali, não vi nenhuma pergunta no chat, mas se tiver alguma, por favor, podem abrir o microfone, levantar a mão, abrir o microfone e comunicar aqui com a gente, tá? Se caso não, deixo aqui um agradecimento especial para esse evento, um agradecimento para a equipe Alpha, Daniel Androni, o time de marketing, e também para todos vocês que ficaram aqui nessa manhã conosco, tá bem? Alguma dúvida, Jéssica, no chat? Perguntaram, né, se a gente vai compartilhar aqui o conteúdo. A gente Legal. envia por e-mail daqui a alguns dias para vocês a gravação. Perfeito. Então, todo o material é enviado. Deixo aqui uma atenção à pesquisa de satisfação. Peço que colaborem ali com a melhoria contínua desses eventos, dos conteúdos que a gente vem levando aqui para vocês. E, claro, a questão também do investimento Microsoft. E, estão havendo mais dúvidas, eu me despeço aqui de vocês e agradeço a companhia nessa manhã, tá bem? Muito obrigado, tá, pessoal? Obrigado, pessoal. Bom dia.